Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Olha, quero pedir às donas de casa, pode colocar aquela roupa para secar, porque a meteorologia diz que nós podemos até ter chuva, mas agora a chuva já vai se escasseando, né? Então não é aquela chuva intermitente que nós tivemos aí na semana passada. Então hoje você já vai ter um solzinho, uma forma de secar a roupa, né? É para você que está aí com muitas roupas para secar por causa das chuvas intermitentes que tivemos na semana passada. Tá legal? Paz e alegria. Nós teremos uma temperatura de até 27 graus no dia de hoje. Tá legal? Beleza? Pois é, hoje o centro da cidade está cheio de problemas, porque os policiais militares, civis e polícia penitenciária também, essas forças de segurança estão na rua se manifestando contra o governador de Minas, Romeu Zema. E o assunto é o governador fez um compromisso com as forças de segurança de dar 3 aumentos em anos diferentes. Deu, tão logo fez o acordo, 13% de aumento, né? Mas até agora não falou mais em aumento. É claro que o Estado, né, com a inflação de 10%, o Estado aumentou também a sua arrecadação, o que refletiu, inclusive, naquilo que é distribuído às prefeituras, pelo ICMS, etc, etc. Né? E o governador, ele quer condicionar o aumento à Assembleia votar o regime de recuperação fiscal, o RRF. Esse regime de recuperação fiscal é uma exigência do governo federal para fazer uma renegociação da dívida de Minas, que estava em 100 bilhões e hoje já está em 150 bilhões. É uma dívida que cresce numa proporção incrível, né? Muito grande. Né? O que é essa dívida de Minas? É importante dizer que a dívida de Minas é o seguinte: quando tem uma empresa de Minas Gerais, vou explicar isso, é muito importante explicar como o Estado tem dívida com a União. Porque, por exemplo, vamos supor uma fábrica aqui de Minas Gerais queira importar maquinário para a fábrica. E esse maquinário está na Alemanha, por exemplo. Então, o empresário vai lá na Alemanha, negocia e tal, aí tem que passar pela antiga Cacex, né? Que é um órgão do governo que vai cuidar da sua importação. Então, você paga em dólar, mas paga ao caixa do governo federal. E a sua dívida entra na dívida, a sua dívida fica fazendo parte, a dívida daquela empresa vai fazer parte da dívida de Minas, porque o governo federal, ele pegou o seu dinheiro, né? Você pagou lá a firma lá, mas o seu dinheiro teve que entrar no caixa do governo para fazer o câmbio, né? E nessa, a dívida de Minas cresce, né? Porque o governo federal recebeu, negociou e tal, mas a dívida entrou na dívida de Minas, né? E também essa dívida cresce muito agora com 10%, vamos para 11% aí na taxa Selic, então tudo isso faz a dívida crescer muito, né? Quem tem dinheiro ganha com uma taxa Selic de 10%. Quem tem 10 bilhões de reais, pega 10 bilhões e compra a taxa Selic. Vai para o papel do governo. Aí faz um investimento de 1 ano. Aí, ao passo de 1 ano, a taxa Selic de 10% volta. Então, ao invés de 10 bilhões, você tem 11 bilhões. Você ganhou mais 1 bilhão. Então, quem tem muito dinheiro com a taxa Selic. Por isso que os bancos, quando passam esse período de taxa Selic e tal, você vai ver os bancos, né? Eles jogam nesse dinheiro. Então, é muito dinheiro. É muito dinheiro que você vai ter, né, para colocar aí, vamos dizer assim, nos balanços, né? O banco teve um lucro maravilhoso e tal, que é a ajuda da taxa Selic. Vamos cantar essa musiquinha?
Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen. Elas são antissépticas das vias urinárias. E você sabe, né? Você encontra em todas as farmácias e drogarias do Brasil. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A pandemia da Covid-19 tem afetado diversas formas a saúde do brasileiro. Uma pesquisa aponta que boa parte da população engordou nesse período de isolamento. Quem fala sobre isso é a nossa Ana Elisiário. Ana. O isolamento social causado pela pandemia afetou de diversas formas a vida de toda a população. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde apontou que o brasileiro bebeu mais, ganhou peso e fez menos exercício físico nesse período. Com o início da pandemia, as pessoas elas ficaram mais sedentárias, né? Então, aquela pessoa que saía para ir numa padaria, saía para pegar uma condução para ir trabalhar e tudo mais, essa pessoa ela ficou mais em casa. Então, ela ficou gastando menos energia ao longo do seu dia e ficando mais sentada em casa. Então, isso fez com que essa pessoa gastasse menos energia e consumisse mais energia do que ela já estava habituada. Então, essas pessoas elas passaram a consumir alimentos mais calóricos, fast foods, comidas de delivery e consumir mais bebidas alcoólicas. A ausência de uma rotina de atividade física e de uma alimentação saudável afetou não só o físico, mas também a saúde mental. A educadora física Adriana Souza se viu perdida em meio às mudanças causadas pela pandemia. Bem complicado, foi bem caótico. Eu precisei fazer terapia, eu procurei por uma psicóloga para ela me ajudar, porque eu me sentia completamente perdida. Eu me sentia completamente sozinha porque eu não conseguia encontrar as pessoas. Mas não é porque eu não tinha as pessoas mais, apesar de ser isso que passava na minha cabeça. Era porque eu não podia encontrar, não tinha jeito. E aí passaram-se 6 a 8 meses mais ou menos. Eu entrei em contato com o meu atual treinador e aí a minha vida foi voltando. Aí agora eu consigo fazer aula mesmo 3 vezes por semana. Aí eu me matriculei no CrossFit, voltei com a minha rotina de alimentação. E agora sim eu consegui retomar tudo. Aí eu recebi alta da terapia e aí a minha vida voltou ao normal. Mas foi um período caótico e foi bem difícil. É importante manter o acompanhamento com um profissional especializado para voltar a ter uma vida saudável. A dica que eu dou para essa pessoa que continua em casa, né, justamente por causa desse aumento da pandemia novamente, é para essa pessoa controlar a sua alimentação. Ela ter uma alimentação ao longo da semana mais equilibrada, com mais verduras, frutas e legumes, ter a sua alimentação correta de proteína, então não deixar de ter uma fonte de proteína no seu dia a dia ali, e tentar deixar esse consumo de bebida alcoólica mais para o final de semana, ou uma vez na semana. Nesse momento, né, tá mais do que claro que a gente precisa cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa imunidade, cuidar do nosso estilo de vida, para a gente se proteger não só de Covid, né, mas de qualquer outro tipo de doença, de qualquer outro tipo de complicação. Então, a gente precisa, sim, de um acompanhamento. Agora, nós temos a ferramenta online que aproxima todo mundo, né, então a gente consegue fazer uma consulta online tão boa quanto a consulta presencial, e a gente consegue cuidar dessa saúde desse paciente, conversar, saber o que está errado, saber o que a gente pode mudar, saber o que está ao alcance desse paciente, para a gente tornar um estilo de vida mais saudável. Pois é. Eu acho que é importante que as pessoas façam algum tipo de exercício, né? Eu sempre falo o seguinte, né? Você tem uma padaria que está a 3, 4 quarteirões da sua casa, não vai pegar carro para ir à padaria, né? Vai a pé, vai a pé. Você vai ao supermercado, se possível, vai a pé, pertinho de casa, né? Anda mais uns quarteirõezinhos, né? Eu consegui comprar uma vez ele parecia um cabide que você colocava a sacolinha do supermercado assim, pendurava e vinha aquele cabidezinho de um lado do outro, para andar justamente para poder ir ao supermercado a pé, né? E poder fazer um tipo de exercício, né? Porque antes as pessoas andavam muito a pé, pegavam um ônibus, tinha que andar muito. E hoje as pessoas estão andando menos. Então, há necessidade de você usar o seu tempo para fazer uma bela caminhada. Se caminhar, já está muito bem, né? E evitar coisas que possam engordar, né?
pelo menos, por exemplo, a cerveja, né? Cerveja Tem gente que é magra, toma cerveja e não tem não, mas aquele que tem tendência de engordar, toma cerveja, a barriga cresce na mesma hora. Não? Então, ó, faça o possível para não comer aquilo que vai te levar a engordar um pouquinho. E nessa pandemia todo mundo ficou em casa, não é verdade? E aí engordou mais um pouquinho. Então está na hora de você, né, movimentar mais o corpo. Isso é muito importante. O presidente do PSD, Partido Social Democrático, o presidente do PSD foi prefeito da cidade de São Paulo, né? E foi ministro do governo Lula, né? E o Kassab, ele deu uma entrevista longa ontem na TV Bandeirantes e reafirmou que todo mundo está falando aí que o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que ele ia deixar o PSDB e entrar no PSD para ser candidato à presidência e tal, porque o Rodrigo Pacheco não quer, e ele reafirmou ontem, o nosso candidato é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Aí o pessoal questionou, ele não fala que é candidato e tal, assim, porque ele tem um prazo, e o prazo dele é março, né? No mês de março, que é o mês que vem, mês de março, ele vai dizer que é candidato, aí sim, ele vai sair pelo país, vai conversar com as lideranças, vai colocar um programa de governo, né? E isso vai acontecer depois de março. Então ele disse que não tem nada do PSD apoiar Lula, não tem nada do governador do Rio Grande do Sul vir para o PSD para ser candidato à presidência, né? Não tem nada, a não ser que amanhã o Rodrigo Pacheco não queira. Aí o PSD pode pensar no outro candidato, mas o PSD vai ter candidato próprio a presidente da República. E ele acredita na terceira via, porque ele sabe que tem uma rejeição muito grande do lado do Lula, uma rejeição muito grande do lado do Bolsonaro, né? Então, a rejeição é justamente aqueles que não querem votar nenhum nem outro. Então, vota no outro candidato, é o chamado candidato da terceira via. Mas estão embolados nessa terceira via o Rodrigo Pacheco, o Ciro Gomes, o governador de São Paulo, o João Dória, né? Aquela Tebet, aquela senadora que é do PMDB. Então, Simone Tebet, né? Então, esses candidatos, né, no momento, eles vão afunilar para um candidato só. Ou vão chegar todos no primeiro turno, quem perder, apoia o outro que vai ficar no segundo turno, né? E tudo faz crer, pelas pesquisas de hoje, que o presidente Bolsonaro, com 20 e poucos por cento, e o Lula com 30 e poucos por cento, quase 40%, seriam os candidatos que chegariam ao segundo turno. Mas, como diz o Magalhães Pinto, que dizia que eleição e apuração, só depois eleição e é só depois da apuração. Então, não adianta você falar antes da eleição se vai ser isso, vai ser aquilo, né? E as pesquisas estão aí. Eu sei que as pesquisas induzem muito, né, o eleitor. O eleitor quer votar naquele que está em primeiro lugar, não? As pesquisas induzem. Mas vocês se lembram aqui? O nosso Anastasia era o candidato que ia ganhar no primeiro turno. No primeiro turno. O pessoal do PT, para dar segundo turno com o governador, na época o governador Pimentel, para dar segundo turno, pediu até para votar no Zema, para dar segundo turno. Acabou que o Zema é que chegou no segundo turno contra o Anastasia, né? E o povo quis o Zema, né? E ontem o Estado de Minas, o jornal Estado de Minas, mostrou aqui uma pesquisa onde o Zema está com 36% e o Calheiros com 17% dos 8%, né? É a primeira pesquisa que nós estamos tendo aí a respeito da eleição para o governador nesse ano de 2022. Vamos ver o que vai dar, não é isso? Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina, analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Olha aqui, os motoristas de São Paulo estão se organizando para lançar um aplicativo pioneiro de autogestão. Eles estão satisfeitos com os ganhos dentro das plataformas e dizem que as taxas retidas pelas empresas podem chegar a 60% do valor da viagem. Então,
A Gabriela Assis conta essa história. Raniel de Queiroz trabalha durante o dia em uma empresa de tecnologia, mas no final do turno, nada de ir para casa. É hora de assumir o volante do carro por mais 8 horas como motorista de Uber em São Paulo. Embora as taxas da plataforma tenham aumentado mais de 60% em 2021 na capital paulista, a cidade mais populosa da América Latina, Raniel denuncia que não é suficiente. Além da tarifa da Uber, dos aplicativos, que não é só da Uber, mas todos os aplicativos, que é super pouco, né? Super baixa para os motoristas, tem o caso do combustível, né? O combustível, Virgem Maria, quebrou as pernas de qualquer um, né? Diante das condições precárias, os motoristas paulistanos estão para lançar o Me Busca, um aplicativo de autogestão que busca competir com as gigantes Uber e 99. A Associação de Motoboys e Motociclistas de Aplicativos de São Paulo denuncia que o percentual que as plataformas mantêm atualmente é de 14% a 40%, mas pode chegar a 60% do valor da viagem. Hoje o motorista ele não tem segurança, remunerações defasadas, um ambiente de trabalho complicadíssimo, e com isso nós nos vimos na obrigação de criar um nosso próprio aplicativo, né, para lançar no mercado, para poder cuidar dos motoristas. No Brasil, o desemprego atingiu quase 15% no terceiro trimestre de 2020 e caiu para 12,6% no mesmo período de 2021, com aumento da informalidade e salários mais baixos. Além disso, os brasileiros enfrentam o aumento dos preços dos combustíveis e a inflação em geral. A partir de quando começou a pandemia, os aplicativos começaram a pagar menos para os motoristas. Além disso, a gente teve inflação de mais de 10% no ano passado. Teve um aumento da gasolina de 50%. E os preços pagos aos motoristas não acompanharam, que claramente é um abuso. Não existe uma negociação dos valores entre o aplicativo e entre os motoristas. Simplesmente o aplicativo oferece um valor e se aproveita do desemprego para pagar baixos salários. A Uber chegou ao Brasil em 2014 e conta com 1 milhão de trabalhadores. De acordo com a plataforma, para motoristas que dirigiram cerca de 40 horas em São Paulo, a média de ganhos semanais no último mês foi estimada em mais de R$ 1.500. A rentabilidade varia de acordo com o dia, horário e local. Pois é, eu sei que existem muitos motoristas que estão na Uber e outros aplicativos aí reclamando. Eu mesmo, quando tem muito tempo que eu não pego um Uber, um motorista por aplicativo. Quando eu pego, que eu consigo pegar, porque nos últimos tempos aí não é mais aquela eficiência dos primeiros tempos da Uber, né? E quando eu pego, eu pago mais um pouquinho, porque eu acho muito pouco que eles recebem pelo trabalho que eles prestam. Agora, também, eu não aprovei muito esse tipo de aplicativo, não. Porque você tem um serviço de táxi, que pode ter alguns defeitos, algum problema, mas você tem um serviço de táxi que tem que passar por concorrência, que é fiscalizado pela BH Trans. O motorista de táxi é fiscalizado, tem multa todos os dias da BH Trans, né? Então, tem que estar com carro novo, com pneu novo, tem que passar por fiscalização, né? Vistoria. E o carro da Uber? Não passa por vistoria coisa nenhuma, né? E é uma empresa, que é uma empresa mundial, que ganha muito dinheiro, não é verdade? Ganha muito dinheiro, a parte do dinheiro fica com ela, não é não? E ela dá aí uma migalha para os caras que estão aí trabalhando, enfrentando esse trânsito louco, enfrentando aumento de gasolina todos os dias. É igual o caso da Buser, né? Tem uma cidade aqui, parece que é Campo Belo, uma cidade aqui no interior, que a linha regular que fazia Belo Horizonte, 3 horários por dia. Saía 3 ônibus daqui, 7, 1h da tarde e à noite, e de lá também, pela mesma coisa. Então, essa linha era regular. E a Buser entrou lá, né? A mais barata, é isso e aquilo e tal, e praticamente a linha regular parou. Só que,
Na linha regular, o ônibus saía naquele horário, 8 horas da manhã, ou 7 horas da manhã. Saía trazendo carga, saía trazendo passageiro, com passageiro ou sem passageiro, com carga ou sem carga, o ônibus saía de lá e vinha para Belo Horizonte, e saía daqui e ia para lá, né? Só que com a Buser, não. A Buser só vai se tiver muito passageiro. E aí, o pessoal está pedindo a volta do ônibus normal. Por quê? Porque eles não têm mais aquele negócio de todo mundo foi para o aplicativo, né? O aplicativo, a hora que não tem passageiro, o aplicativo não quer, ou não tem passageiro, eu não tomo prejuízo. E outra coisa, a Buser é um aplicativo. O ônibus não é da Buser, não. O ônibus é de um motorista que tem um ônibus e que tem que pagar tudo. Tem que pagar, recebe uma ninharia para fazer aquele transporte e pagar pneu, combustível, melhorar as condições do ônibus, estar sempre confortáveis e etc. Tal. Quer dizer, é um negócio difícil, né? Chamado de aplicativo, essa modernidade, que é muito bom. O aplicativo é um aplicativo internacional e não sei o quê, mas na hora, né? Na hora do vamos ver, aí o cara está tomando prejuízo, né? Para ser do aplicativo. Eu tenho um aplicativo de motorista de táxi. Eu chamo o táxi, os táxis vêm na mesma hora, um aplicativo. E me cobra uma taxa até menorzinha um pouquinho, mas que não é aquela taxa do carro, tem um desconto, né? Porque eu acho que todo mundo tá muito sacrificado hoje com esse combustível, com esse tamanho o combustível está chegando quase R$8, R$7 aqui em Belo Horizonte, quase R$8 no interior. Um absurdo, né? Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado com isso. E o pessoal dos aplicativos tem que fazer faz um aplicativo brasileiro, né? Tira do estrangeiro, faz um aplicativo bem brasileiro e pronto, e resolve isso, né? Igual o motorista de táxi já tem um aplicativo. Está faltando os motoristas de táxi divulgarem mais o seu aplicativo, porque eles estão em volume bom na cidade, né? É isso aí. Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Um abraço para vocês, até lá.